Oi, gente, muito boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Estamos começando então a nossa conversa, que na verdade vai tratar de responder algumas perguntas que foram feitas pelas pessoas aí nesses últimos dias. Nesses minutinhos aí iniciais, né, enquanto a gente um salve, uma saudação para todo mundo que nos ouve, enquanto a gente começa a preparar as nossas perguntas para responder aqui, eu espero que todos estejam bem de saúde, né? E dizer para vocês assim que as nossas preocupações só se multiplicam e, enfim, por isso que eu acho que a gente tem que, de verdade, assim, esclarecer ao máximo a população nas dúvidas que elas têm trazido para a gente na aplicação dos decretos, nas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, pelos municípios, naquilo que a gente enxerga que vale a pena a gente compartilhar com vocês aqui também, tá bom? Um minutinho só que eu vou pegar um copo d'água que eu me esqueci. Já volto aí, tá, gente? Deu, pessoal, desculpa. Desculpa, mas com sede não dá não. Eu fiquei aqui trabalhando, me empolguei e esqueci de buscar água para beber. Bora lá responder as perguntas então? Vou começar o nosso trabalho. Eu vou começar respondendo perguntas que chegaram aí nas nossas redes sociais, tá, gente? Tem uma pergunta do Volney de Maruí, que mandou pelo mandato. Os pescadores do governo federal, olha só, eu recebi uma ligação ainda essa semana do Jorge Seife Júnior, que é o nosso secretário nacional, é catarinense, vocês sabem disso, e ele está trabalhando lá junto com a Frente Parlamentar da Pesca, que é liderada pelo deputado Luiz, aqui do Paraná, uma regra de apoio exclusiva para os pescadores. Ele já me pôs a par dessa questão. Seria basicamente como se fosse uma antecipação de seguro defeso. Mas, enfim, ainda se está construindo algo nesse sentido e eu espero que nós tenhamos anúncio de uma medida semelhante nesses próximos dias, exclusiva para a comunidade pesqueira. Tá bom, meu amigo? Eu vou te pondo a par, assim, a gente está bem atento a essa questão da pesca e a gente vai pondo vocês a par aqui nas nossas redes sociais. O Eduardo, do Instagram, ele escreveu assim: lamento a decisão do governo e a pergunta, no pico da infecção, vai me querer abrir o inteiro? Assim, Eduardo, primeiro esclarecer que não é o comércio inteiro, tá certo? Não é o comércio inteiro. É o mínimo necessário, é apenas o possível, o tolerável. Existe uma regra que o comércio vai ter que cumprir, de ocupação de espaço. As pessoas não podem estar em ambientes com mais de 1,5 metro de distância uma das outras. E a medida foi tomada porque, olha só, a gente chega num ponto que se a gente não tiver uma alternativa, as pessoas vão morrer de fome daqui a pouco, elas vão ter dificuldades financeiras ainda mais graves. Mas olha só, o recomendo do governador, em princípio, está para vigir a partir de quarta-feira. Isso é o que eu acho, isso é um achômetro, tá? Mas eu imagino que se a gente tiver piora nos resultados de saúde, naturalmente que o governador vai ter que mudar o tom da sua mão, né? Mas enfim, vamos esperar a quarta-feira chegar. De qualquer modo, eu quero dizer, não é vida normal. Ainda que as decisões que o governador tomou possam ser mantidas, não é vida normal, não é comércio aberto geral, não. É com limitações, tá? O Givago diz assim agora, o Moisés recuou, abre ou não abre? Se não tiver posição firme, peça a ele para sair. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Givago.
Tem algo que vale mais do que a vaidade de alguém, quando ela está com a caneta na mão e a vida das pessoas em jogo. É a responsabilidade de fazer melhor. Eu não sei se o governador vai voltar atrás ou não nessa decisão, porque não me compete avaliar isso agora e o tempo das coisas ainda não chegou. O que eu sei é que as medidas estão sendo tomadas dia a dia, à medida que os reflexos de contenção ou de alastramento, vamos dizer, da doença se dão. E ele se ampara numa equipe que defende cientificamente as suas teses. Números são estudados. Então, assim, se tem uma coisa que não falta ao governador Moisés, ele tem demonstrado isso, não querendo fazer a sua defesa pessoal, né? Eu sempre digo assim, cada um de nós é bem grandinho, maior vacinado, e o Moisés não precisa dessa deferência da minha parte, ele não precisa de que eu defenda. Mas é uma questão de justiça. Se tem algo que é justamente isso, é firmeza. Ele tem mão firme, sim. E se cede eventualmente para um ou para outro lado, é porque recebe um conjunto de informações que às vezes a gente não tem acesso. E por isso a responsabilidade dele também se redobra, porque de fato a vida de muita gente está nas mãos hoje, não só do governador, mas dos prefeitos, das lideranças, das autoridades que respondem das pessoas, tá, gente? Bora voltando aqui para as perguntas. A Fernanda fala assim, como ficam os órgãos públicos? Prefeituras abrem dia 1º de abril? Olha, o governador tem sido muito respeitoso com as autoridades municipais. Os órgãos públicos estaduais, em parte, nas atividades que são essenciais, voltam a funcionar a partir de segunda-feira. As prefeituras têm que deliberar conforme a condição de sua cidade. Então, eu imagino que nós teremos aí um retorno gradual em alguns municípios e outros municípios ainda uma manutenção dos serviços por mais algum tempo de quarentena. É o que a gente tem observado. Tá, gente? Houve algum caso de cura em Santa Catarina? Perguntou a Deise pelo Instagram. Deise, houve sim. Nós já tivemos pessoas que tiveram... Deixa eu falar uma coisa assim para vocês da doença, né, do corona. Ele não é uma doença... como se trata de uma doença que acomete as vias respiratórias, ela tem, ainda que não tenha uma cura, uma diagnose precisa em relação ao que se pode dar de tratamento para um paciente, mas o trato das vias respiratórias, quando o paciente tem a doença identificada em tempo, geralmente tem sido exitoso. E nós tivemos pessoas, sim, que já tiveram na UTI, que puderam, naquele momento de crise da doença, de maior extensão, de maior afetação da doença, receber o tratamento devido, tiveram acesso a um respirador, ficaram na UTI, tempo em que o organismo pôde se recuperar, se reestabelecer e devolver a sanidade aos pulmões. Então, nós já tivemos casos de várias pessoas que melhoraram. A média de melhora, ela tende a ser de 11 a 20 dias, 21 dias, basicamente isso, tá? Fábio Figler está falando assim, além do programa do Badesco, tem mais algum programa de auxílio para pequenos e médios empreendedores? Fábio, ainda não, mas nessa semana o Estado pretende apresentar um pacote mais completo, mais robusto nessa questão de incentivos e de apoio para a indústria catarinense, para a indústria, para o comércio, enfim, para o trabalhador catarinense. Eu vou fazer essa chamadinha por aqui quando a gente tiver essas notícias, tá? O Idionei diz assim, Paulinha, parabéns pelo trabalho, gostaria de saber quando voltam os ônibus de um estado para o outro funcionar, pois tem 2 pessoas na minha casa que precisam voltar para a sua cidade de origem. Olha só, o que eu estou recomendando, Idionei? Quando tem pessoas que precisam fazer um deslocamento dessa natureza, voltar para a sua cidade de origem, eu tenho recomendado que, excepcionalmente, se consulte a Defesa Civil e que ela possa tratar esse caso em apartado. Os ônibus são um dos ambientes, assim, as pessoas dizem, mas como é que vou voltar a trabalhar não tem ônibus? Gente, os ônibus, assim, quer pegar a doença, com certeza toma um ônibus.
porque é uma rotatividade muito grande de pessoas num ambiente muito pequeno, com muitos lugares que você precisa pôr a mão, que você precisa se segurar. Não tem como não pegar doença no ônibus. É assim, não tem. Dizer para as pessoas que ônibus é permitido é mandar elas pegar a doença. Por isso que tem que ser evitado ainda o transporte coletivo, tá? O Jorge está dizendo assim, eu imagino que ele se referiu à nossa fala a respeito da questão da ocupação do espaço do comércio. Na prática não é assim que ocorre. As pessoas não têm noção de espaço. Muitas de fato não têm. Por isso que alguns comerciantes estão sugerindo fazer a marcação com fita adesiva. Você pode fazer uma marcação numa fila, por exemplo, numa organização de fila bancária. Você faz uma marcação com fita adesiva de 1,5 m em 1,5 m ou de a cada 2 metros. Isso é uma ideia que algumas pessoas já implementaram em outros lugares e faz algum sentido para dar às pessoas essa noção de orientação, né? O Jean está perguntando, quem é que vai usar esse meio metro, 1,5 m nos comércios, Paulinha? Assim, gente, nós não vamos ter lucidez, né? Jean, vai ser impossível a força policial ou a força estatal ou a autoridade política, institucional, fazer esse tipo de fiscalização. É uma questão de consciência que a gente tem que amadurecer aqui e pôr à prova. As pessoas precisam saber que só elas vão proteger a vida delas. O governo não vai proteger a tua vida, amigo, e nem a minha, se eu não tomar as precauções necessárias para me cuidar. Então, assim, essa noção de espaço, ela tem que ter uma orientação específica dos comerciantes, essa responsabilidade de orientação, de cuidar da vida dos seus clientes. Eu acho que o comerciante, quando abrir a sua porta, ele tem que ser o primeiro cara a ter consciência de como ele vai operar o serviço de comércio dele. Ele tem que saber orientar e proteger os seus funcionários, em primeiro lugar, dispor de EPIs adequados, buscar. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse uma loja e eu precisasse, se eu tivesse uma loja e pudesse ficar com ela fechada, era o que eu faria. Mas se eu precisasse desesperadamente abrir o meu comércio sob pena de faltar comida na minha mesa ou faltar comida na mesa das pessoas que trabalham comigo, se eu não tivesse condições de esperar por mais 30 dias e eu me visse na condição obrigatória de erguer a minha porta, eu faria o seguinte, imediatamente faria uma consultoria. Eu hoje, evidentemente que eu já tenho essa informação, mas eu buscaria uma consultoria privada e por meio de voluntarial de um enfermeiro, de um médico, de alguém da área da saúde para aprender a usar o EPI devidamente e para orientar os meus funcionários a usar os EPIs. Primeira coisa. Segunda coisa, eu ia disponibilizar álcool gel e determinar um período, uma rotina de lavação de mãos para os meus funcionários. Terceiro lugar, eu ia pregar por todo o meu estabelecimento diversas orientações em relação ao corona, ia cumprir absolutamente, rigorosamente aquilo que diz o decreto e assim fazer o estabelecimento do limite de espaço de 1,5 m para outro a partir de um ponto geográfico único para que as pessoas tivessem a orientação mínima do espaço que devem respeitar. Então, assim, é importante que caso haja esse momento aí a partir de quarta-feira, a consciência tem que ser individual e o comerciante, mais que tudo, ele tem a responsabilidade de proteger o seu cliente e os seus funcionários, né? Bem, por isso que eu digo, assim, essa questão de controle, ela realmente vai ser muito difícil, essa questão de meio metro mais para cá, meio metro mais para lá, isso depende muito da consciência de cada um. O Jean está dizendo que eu não leio mensagens que criticam, eu leio todas que eu consigo enxergar, amigo, e de críticas também. Esta live é feita para pessoas que querem saber do que vai acontecer e do que elas podem ser orientadas nos próximos dias. Não é para ninguém vir aqui criticar ou elogiar, não é isso que faz diferença na minha vida. O que faz diferença na minha vida é trazer informação e eu acho que assim você também pode adquirir alguma consciência e entender qual é o seu papel, Jean. Nós estamos numa situação que não dá para a gente ficar brigando por bobagem, entendeu? Eu estou criticando aquele, eu estou elogiando aquele, eu acho que é certo, eu acho que é errado. Nós temos que sair da fase do achismo
e ouvir a ciência, ouvir as recomendações das áreas técnicas médicas e das autoridades sanitárias, que elas sim sabem aquilo que a gente deve fazer, e transferir essa informação para o maior número de pessoas com retidão. Essa é uma responsabilidade que compete a todos nós como cidadãos. Tá bom, meu amigo? Um abraço fraterno para ti. Tudo graças a... William, tudo graças a Deus. E você, bem? Não entendi muito bem. Elaine, por voltar às academias, agora cabe a cada catarinense... A Lucélia está dizendo assim, agora cabe a cada catarinense fazer a sua parte também. Parabéns, governador. Parabéns ao prefeito de Itapoá. Paulinha, obrigada, meu bem. William dizendo, estamos na quarentena. Ainda seguimos na quarentena, sem dúvida nenhuma. Anadir diz assim, ao ouvir o prefeito de Milão, fiquei chocada. E espero, pois, que sejamos menos relaxos e consigamos ser mais eficazes. Posso falar uma coisa para ti? Eu também. Eu fiquei encolerizada, assim, fiquei parada, congelada, quando eu ouvi a história de Milão. A gente tem um movimento que reage Santa Catarina e, enfim, eu nem conheço cada detalhe desse documento que foi produzido com profundidade, né? Mas o que eu devo dizer para vocês, assim, por responsabilidade de ofício, é isso. O que a gente vê em muitos lugares do mundo é absolutamente assustador. Assustador. Sabe por quê? Porque a gente não tem um aparato de saúde que tenha condições de receber todos nós se ficarmos doentes ao mesmo tempo. O esforço do governador Moisés em pedir para as pessoas ficarem em casa é porque, de fato, a gente não tem. Somando os leitos de UTI, qual é a chance de uma pessoa sobreviver se ela tiver o corona? E, evidentemente, ele se manifestar, a doença se manifestar em si mesma, se ela receber o tratamento no tempo certo e o tratamento correto, se ela tiver acesso a um respirador, se ela puder chegar na UTI. Nós não temos 800 leitos de UTI hoje disponíveis para o corona, porque vocês não esqueçam, a gente tem outras doenças que estão circulando por aí. Tem outras pessoas que precisam também de tratamento, certo? Então, assim, a gente não tem um volume significativo de leitos de UTI para atender tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade evitar ter a doença e evitar transmiti-la também. A história de Milão, para quem não assistiu, procurem nas redes sociais as últimas declarações do prefeito de Milão. Vale a pena, é uma boa recomendação realmente. Vou seguir aqui mais umas perguntas que os meninos separaram para a gente. Um dono de restaurante de Tijucas, que não se identificou, né? Mas assim ele escreveu. Ele mandou também para as nossas redes sociais. Música ao vivo em restaurante continua proibido ou pode desde que siga as regras de afastamento? Assim, uma vez abertos os restaurantes, que isso vai acontecer a partir de quarta-feira, vai haver uma publicação de uma recomendação da saúde que vai dizer como é que a gente pode ocupar esse espaço e se a gente vai poder ter música ou não. Eu prefiro deixar para te responder, meu amigo, que é possível que tenha alguma modulação, alguma alteração até lá. Aqui tem uma ideia do Hélio que ele diz, para esse segundo caso eu tive uma ideia, a população teria obrigatoriamente que usar pulseirinhas de plástico com lacre. Para sair de casa a pessoa teria que portar uma pulseira branca indicando teste negativo. Quem testasse positivo receberia pulseirinha vermelha. O custo do trabalho seriam... Sabe, a ideia parece bacana, mas deixa eu te explicar qual é a inviabilidade dela, porque a gente já recebeu sugestões semelhantes. Quem tem a doença, ou quem não tem a doença hoje, pode ter a doença amanhã. A velocidade de contágio é uma coisa monstruosa. Então, deixa eu dizer para vocês o que já existe. Assim, tem gente que está desenvolvendo aplicativos em que, pelo celular, uma vez informada que a pessoa tem a doença, a gente vai poder
A gente deu uma cedinha. A gente vai poder saber pela onda de calor provocada por ela, se aquela pessoa, se assim, não a pessoa, mas se eu vou, por exemplo, na farmácia e tem pessoas ali que têm coronavírus e estão naquele mesmo ambiente, uma onda de calor, a partir do informe, evidentemente, do quadro clínico do paciente, que vai baixar um aplicativo para isso, você vai poder saber que naquele ambiente tem pessoas que são portadoras do vírus, que têm o vírus em si. A tecnologia está estudando coisas aí, assim, de outra galáxia, em termos de tecnologia e cuidado, mas eu imagino que na hora que essas plataformas estiverem fechadas, os governos vão anunciar. O Cláudio está dizendo assim, no refeitório da empresa que eu trabalho, marcaram o chão a cada metro e intercalaram as mesas, assim ganhamos distância. Tá aí, quem quer fazer a sua parte direitinho, acha jeito de fazer. Tem uma canção aqui, o André Rosa, Andrezinho, ele dedica a todos os catarinenses que saíram da carreata para comemorar a decisão do governo do estado e que não poderão despedir dos seus entes queridos. Depois eu vou escutar essa música com atenção, tá? Eu vou dizer para vocês, existem lugares do mundo em que a pessoa, depois de chegar ao hospital, já ciente que está nos seus últimos momentos, o médico faz uma chamada de vídeo para ela poder se despedir da família, porque nem isso não tem o direito mais, eles não conseguem mais se despedir dos seus entes queridos. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção, porque essa doença não é brincadeira, viu, gente? A Mara está dizendo assim, Paulinha, sobre a notícia de que o STF decretou que o presidente não pode incentivar o povo a sair de quarentena e proíbe a abertura de igrejas elotéricas. O que você tem a nos falar? De fato, acompanhei uma decisão judicial que saiu nesse sentido, mais especificamente fazendo referências à questão de igrejas e tudo mais, né? E é isso, assim, eu acho que eu falei esses dias aqui na conversa, uma outra live, a gente discutia essa questão do presente, né? Eu sou partícipe da opinião e tenho dito isso, que nós estamos aqui para respeitar os eleitos, né? As eleições consagram vitoriosos e perdedores. O presidente da República, Bolsonaro, se elegeu num processo de voto democrático e está lá para nos representar. Mas a atitude que ele nos impôs de expor as pessoas daquilo que diz a maior autoridade de saúde pública do Brasil, que é o seu próprio ministro, que faz um brilhante trabalho das condições que tem, o ministro Mandetta, nos deixou muito mesmo preocupados. E eu disse naquele momento, assim, nós não estamos aqui para discutir um fla-flu, uma torcida de Bolsonaro anti-Bolsonaro, não é isso. É a vida das pessoas. Um líder hoje de um país que estimula as pessoas a irem para a rua beira a insanidade, a irresponsabilidade. Esta não é uma medida recomendada em nenhum lugar do mundo. E é por isso que as pessoas precisam ter muita consciência. Viu, gente? Vamos ver. Luciana diz, Nelson Foga, não tem como querer voltar ao normal com as pessoas pedem. Voltar ao normal vai demorar, né, gente? A gente precisa passar esse momento, passar a crise, e não é hora de voltar ao normal. A gente tem mais perguntas que estão chegando aqui também. A Letícia do Instagram pergunta, call center pode funcionar? Pode sim, meu amor, mas num ambiente onde as pessoas trabalham, se for um ambiente coletivo, as mesmas regras, 1,5 metro mínimo de distância, enfim, a gente tem que se adaptar. A Sabrina, ela no Facebook pergunta, qual a necessidade de abrir academias, por exemplo? Não é um foco de contaminação? Sabrina, eu vou te dizer, foco de contaminação é tudo. Alguns lugares mais do que outros, porque a concentração é muito grande. O apelo das academias veio porque tem pessoas que têm recomendações médicas e precisam se exercitar acompanhadas de um instrutor, de um professor, de um orientador.
muita gente que precisa disso para não ter um problema mais agravado de coração, circulação, enfim. O que tem se dito? Olha, eu vou dizer para vocês, eu sempre amei ir para academia. Tem um tempo já que eu não estou conseguindo, porque vocês sabem que eu moro em Bombinhas, trabalho em Florianópolis, volto para casa todo dia, então saio de casa às 6 horas da manhã. Ninguém é que vai querer fazer academia comigo às 4 horas da manhã, né? Não há professor que queira. E nem se pediria isso uma coisa para alguém. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que ter esse entendimento do que uma pessoa realmente precisa para o seu bem-estar, para a sua saúde. Mas a recomendação da academia é redobrada. Eu, se fosse proprietária de uma academia, não sei se eu ia me sentir à vontade de abrir o equipamento. E aí eu volto a dizer, talvez se eu realmente precisasse, sob pena de deixar pessoas numa situação mais caótica que a minha, eu faria com todas as restrições possíveis. Mas assim, te dizer que todos são ambientes de contaminação, né? A Daiane falou que o Ministério da Saúde o nosso acesso mais rápido para solicitações de Santa Catarina através da deputada federal Carmen Zanotto. O que acha disso? Eu acho a Carmen uma mulher brilhante e uma mulher que tem exímio domínio sobre a atividade de saúde pública. Ela tem sido, mesmo que não haja derrogação de competência, a Carmen é uma mulher assim, ela não precisa ser chamada para assumir a luta. Ela defendeu a saúde e principalmente para os catarinenses com muito vigor e com muita competência nos últimos anos. E eu imagino que a Carmen ela apenas segue fazendo aquilo que já vinha fazendo ao longo desses anos todos e a gente só tem a ganhar. É uma mulher realmente incrível e muito competente. A Luciana diz, eu desejei falar que o mundo econômico de janeiro de 2020 não teremos mais, devemos nos readaptar à atualidade. Isso é uma verdade, a gente vai passar por um momento que a gente vai rever os nossos valores. Olha, eu queria dividir uma coisa com vocês, assim, né? Quero mais responder do que falar sobre minhas opiniões. E eu me pus hoje à disposição de vocês para isso. Mas eu mesma, assim, tem uma série de coisas que eu achava que eram importantes em termos de bens materiais e de coisas que para mim não têm o menor valor e a menor importância mais hoje. Os nossos valores pessoais vão ser reformados depois de todo esse momento que a gente está vivendo. Vocês podem apostar nisso. Vamos ver o que a gente tem aqui de perguntas mais. A Lara diz assim, a Lara me pergunta pelo Facebook. Uma vez que as escolas continuam sem aulas, quem cuidará das crianças destas trabalhadoras que terão que voltar a trabalhar dia 30 e dia 1º? Será que com as avós? Qual o meio de transporte as pessoas usarão para ir ao trabalho? Deixa eu te falar, ela pergunta mais. Qual o sentido de permitir a ida em restaurantes, shoppings, academia e outros ambientes fechados? Eu vou por partes, né? Vamos falar dessa questão das crianças. Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu, como mãe, quero deixar um aconselhamento para vocês. Eu me ponho no teu lugar, tá? Porque eu já vi esse momento com 2 meninas pequenas e, enfim, elas estudavam, então na escolinha o dia inteiro para poder trabalhar e era o meu único momento, né? E na época minha mãe tinha saúde, podia ainda um ou outro dia me socorrer, me amparar. Deixa eu te dizer, Lara, eu não sei o que eu faria se eu tivesse as minhas filhas hoje, de repente, dissessem para voltar às aulas. Eu sou terminantemente contra, vou te dizer a minha opinião, pelo que eu conheço de números, pelo que eu enxergo. Se eu fosse governador, daqui 30 dias, porque aulas é 30 dias, né, gente? Quando terminasse os 30 dias, eu ia pedir mais 30 para as crianças ficarem em casa. Essa é a minha opinião. Porque as crianças é o que a gente tem de mais precioso. E eu não imagino, eu não consigo conceber qual é o tamanho da dor de uma mãe que perde um filho, independente da idade que isso aconteça. Então, no meu entender, as crianças não sairiam de casa, não iriam para a escola e ponto, até que a gente tivesse mais estabilidade em relação à doença. Porque o contamínio e aglomerações em ambiente que tem muita gente é instantâneo, assim, é uma coisa, é quase que como você
pegar e borrifar um líquido nas pessoas todas que estão numa sala, né? A Maria Salete Furtado está dizendo: Paulinha, é difícil falar com você aqui, um caso urgente de doença grave. Vou tentar o contato direto. Espero ter sucesso. Terminando a live, Maria, eu vou te chamar no privado para a gente conversar, tá bom? Marcelo Marion disse assim: estive no mercado hoje de manhã aqui em Itapema, tinha mais idoso do que jovens. Eles não estão muito preocupados. Tu sabes que essa tua constatação também me chamou a atenção. Esses dias eu tive também no mercado para comprar comida para casa. Meu irmão, exatamente a mesma situação que eu encontrei. Muito mais idosos saindo de casa para comprar a sua comidinha. Importante pedir para os idosos ficarem em casa o máximo que puderem. Importante. Fato é que a gente tem um grande número de pessoas de mais idade já que cuidam elas próprias das suas vidas, né? Que não moram mais com filhos, que não têm parentes próximos. Isso, de fato, é uma situação que a gente, ali na frente, precisa se preocupar ainda mais, sem dúvida. Bem, o meio de transporte que as pessoas usaram para ir ao trabalho, me foi perguntado também, né? Eu vou te dizer que esse é um desafio que a gente vai ter que superar. A gente vai ter que pensar, principalmente para as grandes cidades. As pequenas cidades, elas se organizam de uma forma mais fácil. Mas as grandes cidades têm uma dificuldade maior. E a gente tem que ser criativo, tem que encontrar alternativas para isso, meu amor. Qual o sentido de permitir a ida em restaurantes, shoppings, academias e outros ambientes fechados e não permitir a ida em parques e lugares públicos abertos? Não seria mais lógico fechar as academias e as pessoas que precisam se exercitar possam correr, caminhar ao ar livre em praias? Sim, de fato, assim, a grosso modo você tem razão. Foi uma coisa que eu me perguntei, né? Poxa vida, por que pode academia e não pode ao ar livre? Esses dias eu ainda estava comentando aqui em casa, meu Deus, eu ando desesperada sair, dar uma caminhada, gente. Pensa, o pessoal que é do litoral, que tem esse hábito da vida, assim, de levantar cedo e passar uma meia hora, uma hora caminhando na praia. Qual é a questão de liberar o espaço? As pessoas estão vindo de um processo de quarentena. Se a gente disser que elas podem caminhar ou podem ir para a praia, elas vão ou vão fazer exercício ou ir em parques, elas vão em muita quantidade. E não tem como você controlar, como você estabelecer distância de espaço em ambientes absolutamente abertos. Eu não sei, eu acho que pena a gente esperar mais um pouquinho para enxergar qual vai ser o comportamento dessa curva e aí sim a gente poder decidir em relação a isso. Ana Paula Martins Alves, minha linda, pergunta assim: Paulinha, mas e aí, como vamos pagar o nosso aluguel e as contas? Minha princesa, todos nós vamos ter que se reinventar nesse momento, assim, por hora. O que eu posso te dizer? Vocês sabem que o governo federal vai amparar os trabalhadores com algumas medidas que foram anunciadas. O trabalhador informal, por exemplo, quem trabalha como manicure, como doméstica, enfim, ele vai poder, até 2 pessoas da família, requerer um benefício de R$600 por mês durante 3 meses e até 2 pessoas da mesma família podem pedir esse valor. Para as mães solteiras, as mulheres que são as chefes de família, esse valor passa a ser de R$1.200 por mês, durante 3 meses. Então, para as pessoas de baixa renda, vai haver uma pequena ajuda do governo que vai ampará-las nesse momento. Ana Paula está perguntando assim: as igrejas vai ficar como? Por enquanto, Ana, as igrejas podem ficar abertas. A questão dos cultos é que ainda a gente não tem isso com clareza de como vai, como se pode controlar a questão dos cultos. Eu imagino que esses estudos ainda vão ser feitos e ali na frente vamos falar a respeito. Mas por hora se evita o aglomero de pessoas, né?
Michael Machado diz assim, quem é autônomo e não paga tem direito aos R$600? Tem sim, Michael. Tem ali uma série de condições que você pode, que você tem que, assim, ó, você tem que ter maior de 18 anos, você tem que ser maior de 18 anos, você não pode ter um emprego formal, você não pode estar recebendo auxílio financeiro outro, enfim, de Bolsa Família ou de auxílio, tem alguns outros auxílios quando você fica desempregado, um seguro-desemprego, enfim, você não pode estar recebendo isso aí. Mas você, informal, pode sim fazer o seu requerimento, tá bom? Deixa eu ver o que mais a gente tem de perguntas. O que mudou em 2 dias que antes fazia sentido a quarentena e agora essa mudança de postura? Eu vou dizer para ti, na minha visão, né? Eu imagino que a quarentena ela deve ser mantida no seu mais absoluto rigor. E não é que tenha mudado alguma coisa, é que tem pessoas que daqui a pouco vão ficar de fato sem ter o que e a gente não tem estrutura financeira para amparar todas essas pessoas. Se o governo federal, que tem muito mais econômica, lançar mão de programas que a gente possa pagar as pessoas para elas poderem ter pelo menos o seu alimento básico e ficarem em casa, é o melhor dos mundos. Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é a realidade de um país de terceiro mundo, né, gente? Rude, vai ter uma ajuda do governo aos microempresários autônomos e outros? Autônomos, eu acabei de falar agora de medidas que o governo federal vai tomar. Para microempresários, a gente vai ter um pacote de medidas que chega aí semana que vem, que explica e orienta melhor sobre como a gente pode conceder financiamentos e postergação de dívidas, inclusive. A Clédia, do Facebook, diz assim, minha mãe é do estado de Goiás, será liberado ônibus de um estado para o outro? Precisa voltar, pois só veio cuidar de uma filha que fez cirurgia. Por enquanto não, e eu tenho feito esse recomendo. Se alguém precisar voltar para sua casa de origem, entre em contato com a Defesa Civil para receber a orientação de como fazer esse translado nesse momento, tá? O José do Facebook, como conseguir manter as pessoas 1 metro de distância nas agências bancárias ou lotéricas? Não vejo como fazer isso. Essa é a parte mais fácil, porque se as pessoas vão estar num ambiente que tem um espaço definido e precisam de fila, basta você fazer uma marcação específica. Isso não é nada difícil, né? Rodoviárias vão voltar? Preciso voltar para São Paulo, fala a Pamela. Meu amor, minha sugestão para ti, faz o contato com a Defesa Civil, porque por hora ônibus não estão liberados. A Ana Paula fala aqui pra gente, nossa saúde é tudo, mas aqui em Bom tem muita gente que paga aluguel. E como pagar água e luz só prorrogar? Se não podemos trabalhar, como pagar e onde vamos morar? Complicado. Assim, água e luz, por hora, não vai ser o teu problema, né, Ana? A questão mais difícil mesmo é aluguel e alimentação. Mas vai vir algumas ajudas, alguns apoios aí do governo federal para que as pessoas possam se manter, aqueles que realmente não têm uma outra alternativa, tá, meu amor? Andréa da Cunha está dizendo assim, o Hospital Marieta não tem álcool gel, estou aqui com a minha filha com suspeita de Covid. Andréa, eu vou dizer, o álcool gel é uma segunda alternativa, mais eficiente do que ele é água e sabão. Água e sabão porque é o sabão que desconstrói aquela capinha de gordura que recobre o vírus. Então, meu amor, infelizmente a gente não tem de verdade o álcool gel disponível em escala. Mas eu vou te dizer que a gente está acompanhando a situação do Marieta de perto para que insumos cheguem para o hospital também. Tá? Deixa eu ver aqui mais. O que a gente tem de pergunta? Daqui a pouco a gente acaba o nosso tempo, né? Bem, essas pessoas que já têm mais de 60 anos e são empregadas domésticas, como se dará a situação? Elas têm alguma lei que as ampare? José, ou Josi, não sei, né?
O nosso governador editou uma medida aí. Ele falou que pessoas acima de 60 anos têm que ficar em casa e tem dito que não é para elas serem mandadas embora, né? Que tenham seus trabalhos preservados. Eu acho que quem tem consciência tinha que cuidar dos seus trabalhadores aí, quem puder, e permitir uma antecipação de férias, que eles fiquem em casa nesse período. O Maicon, cidades podem retornar por conta própria às atividades antes do prazo estipulado pelo governo? Teve carreata em Balneário dizendo que vai... Maicon, eu vi a carreata e vi o dia seguinte da carreata. Não imagino que as cidades vão voltar, porque tem muito mais com consciência do que é hoje o corona do que pessoas que não têm consciência. A Janaína, ela diz, empresa privada que aderiu ao decreto do governador pode descontar de férias das férias a vencer? Jana, pode sim, fazendo um acordo com seus trabalhadores, eu não vejo nenhum problema nisso. Será organizada a volta ao trabalho das pessoas sem volta às escolas e ao transporte público? Pergunta a Val. Bem, Val, a gente vai ter que se adaptar a novas realidades. A gente precisa se adaptar a um momento que a gente não vai ter mais todos os serviços disponíveis. Essa é a verdade. A Maria diz o seguinte, eu não tenho decreto em relação a pousadas liberados com 50% de ocupação. Como ter um mínimo de ocupação se as barreiras de entrada nos municípios são mantidas? Concordo contigo, né? A medida vem para os hotéis, mas a gente, de fato, tem que manter preservada a vida das pessoas. A livre circulação, ela está comprometida nesse momento. A Nadir pergunta, quando podemos voltar a caminhar no calçadão e na praia? Vamos esperar a semana que vem, meu amor. Vai mais um tempo para a gente poder se posicionar nesse sentido. O Giovanni pergunta se MEI vai receber ajuda do governo e eu falo para ele que a gente já tem um programa para microempreendedores individuais no valor de R$5.000, que é um financiamento ainda. Mas fica atento ao programa do governo federal, que vai ofertar um auxílio que pode chegar de R$600 a R$1.200 por mês, 2 pessoas por família, então vale a pena tu acompanhar. Creches e escolas, previsão continua a retornar 19/4. Paula, essa decisão eu imagino que será anunciada mais para frente. Eu, fosse o governador, esperava um pouco mais. E eu, mãe, se eu puder, as minhas filhas estudam, mas já estão na faculdade, são maiores. Eu não mandaria os meus filhos para a escola até que eu me sentisse segura. A Gislene diz, não pode ter missa por quê? Pode ter missa digital, missa televisionada, né? Missa presencial ainda não, meu amor, porque a forma de contágio do vírus, ela é muito assustadora. Enfim, então a gente precisa evitar lugares de grande aglomeração de pessoas. A Andréia está falando, eu estou aqui com a cabeça em ti, Andréia. Desde que eu li a tua mensagem, eu quero pensar em ti, porque a Andréia é mãe e ela está uma semana tentando buscar um diagnóstico para a filha. Ela está dizendo assim, ela está indo para a tomografia nesse momento, depois de uma semana de luta. A filha dela está com problemas respiratórios. E eu aqui como mãe, querida, só vou fazer uma coisa por ti, que é só o que eu posso fazer nesse momento, é orar, pedir para Deus para que não seja o corona a doença que a tua filha tem, tá bom? Qualquer coisa, entra em contato com a gente no privado. A Assi, que é a nossa diretora aqui de uma escola de educação, ela diz assim, verdade, quando são abertas, a minoria procura participar e entender esse povo. Falo porque sou católica e vivencio muito isso. A igreja está sempre com um número mínimo de pessoas, seja qualquer dia da semana. Bem, Ana Paula, minha amiga, está dizendo, sim, eu e o meu esposo somos MEI. Vocês dois têm direito à ajuda, tá? Vocês conseguem essa ajuda sim, da semana que vem, vão poder requerer. A Neila Inês Fortuna pergunta, quem tem MEI faz jus aos R$600? Faz, sim, se enquadra perfeitamente. Belone diz, Paulinha, veja e reveja a insalubridade dos profissionais de saúde e a indenização por morte do Covid. Medida que a gente não quer falar, né, porque chega a apertar o peito, mas é muito necessária. Meu irmão, muito necessária. É difícil a gente tocar nesse assunto porque a gente não quer falar desse momento da morte, mas ela vai ser inevitável e sim, a gente tem que pensar em medidas nesse sentido.
já estamos aí já estamos chegando ao fim. Embora, gente, o que nós não respondermos hoje, vamos deixar mais para frente, tá? A gente vai fazer várias lives agora de 30 minutos só para responder perguntas. Fernando do Facebook, pode explicar como vai ser essa questão da água e da luz? Ainda não saiu o decreto do governo fazendo a regulamentação plena, mas em princípio vai haver um período, para alguns, os de tarifa mínima, isenção desses 2 meses. E para os outros que não têm isenção, a suspensão da cobrança, a possibilidade de parcelamento em 12 vezes, mas a matéria ainda precisa ser regulamentada. O Luiz, o Matheus e o Carlos no Facebook perguntam sobre o número de curados. Eu não tenho esse número preciso para já agora, mas a gente vai fuçar, vai descobrir e vai postar nas nossas redes, tá bom, meninos? Bem, o João Lucas, como fica essa questão das atividades econômicas em Florianópolis com o decreto do governo dizendo coisa e o da prefeitura outra? Olha só, o prefeito, ele pode imprimir uma medida mais restritiva ao decreto se ele achar que é necessário para proteger a vida das pessoas da sua cidade. Então, é importante que vocês, eu na verdade vou ter que cumprir de certa forma porque eu trabalho em Floripa. E assim, na função que a gente exerce hoje, como acabou me competindo essa condição aí de líder do governo e eu me pus à disposição no primeiro momento imediatamente do governador para ajudar no comitê de crise, eu tenho ido e voltado todos os dias. Então, eu também tenho que cumprir o regramento de Florianópolis e a gente vai sim atender aquilo que diz o decreto do prefeito. Deixa eu ver aqui. Cadê? Saiu da... Aqui, que mais de pergunta. A Camila diz, por que proibir o acesso à praia se está comprovado que vitamina D ajuda no combate ao vírus? Assim, meu amor, eu não vou nem discutir a questão técnica, né? A questão médica, a vitamina D ajuda para tudo, né? Não é só o combate ao vírus, vamos combinar. Tem pessoas que têm problemas porque trabalham muito, não veem nunca a cor do sol e ficam com falta de vitamina D, tipo eu já aconteceu isso comigo várias vezes, né? Volta e meia eu tenho problemas com vitamina D devido, principalmente no inverno. Mas olha só, o problema é a aglomeração de pessoas. O problema é que quando as pessoas vão à praia, elas vão, se liberar a praia, as pessoas vão em muita quantidade para lá. Isso, enfim, acaba sendo um problema. Por isso que a gente ainda vai aguardar mais um pouco para discutir a questão do acesso a praias. A Márcia também diz aqui que acha muito cedo para terminar o isolamento social. Nossa cidade é turística, Páscoa, como é que vai ser a Páscoa? Enfim, a gente ainda não tem clareza sobre esse momento. Volto a dizer, coronavírus é um dia depois do outro, tá? A Lori está perguntando quem tem empréstimo para ser descontado no aposento, será que o INSS vai descontar? A única medida que o INSS anunciou é a antecipação das 2 parcelas de 13º para idosos e pensionistas, que geralmente é pago em agosto e dezembro, e essa vez, agora o governo vai pagar em abril e maio. Mas a questão dos descontos, isso não foi, isso eu imagino vai ser mantido. A pergunta também, em que terceirizados da prefeitura estão trabalhando? Não só terceirizados, Camila, efetivos e comissionados também. A gente está numa corrida contra uma doença e alguns profissionais, como os profissionais da saúde e aqueles que trabalham no ambiente de fiscalização, todos têm ajudado a informar e conter a questão do avanço do vírus, né? O Geraldo diz pelo Facebook, como fica a pesca da tainha? Ainda não sei, meu irmão. Ainda não sei. Vamos ver como é que vai se dar esse comportamento a partir da próxima semana. O José, a Juliana, a Fernanda, a Vitória e muitas outras pessoas estão pedindo aqui para que a quarentena seja prorrogada, né?
E deixa eu falar outras coisas aqui para vocês, gente. Das perguntas, vamos escolhendo. Quem recebe Bolsa Família vai receber esse auxílio também? Sabrina, é assim, ó. Se tu recebe Bolsa Família e o teu Bolsa Família é menor que esse valor, tu pode optar pela ajuda maior, entende? Mas só vai poder receber ou um ou outro. Bolsa Família esse não vai dar. É ou um ou outro, a gente vai ter que optar, tá? Maria Goretti diz assim, Santa Catarina não terá segunda chance, o isolamento social precisa continuar, vamos perder o controle da doença. Olha só, Maria, deixa eu falar uma coisa para você então, né, bem importante, e para todo mundo que está nos ouvindo. Nem pelo governador, nem pelo presidente da República, nem pela polícia, as pessoas vão fazer A ou B, vão ficar em casa ou vão deixar de sair de casa. As pessoas vão fazer o que é certo se elas adquirirem consciência. O que é a consciência? Eu realmente preciso trabalhar sob pena de faltar o essencial para minha família? Sim, então eu tenho que trabalhar dentro dos cuidados máximos para que ao retornar eu não me transforme num transmissor da doença para dentro da minha casa, para as pessoas que eu mesmo amo e quero proteger, por quem eu estou saindo de casa para trabalhar. Eu volto a dizer, daqui a algum tempo, queridos e queridas, ninguém vai estar preocupado com um governador, com um deputado, com um prefeito, não. Essa doença não escolhe a porta que bate, todos nós seremos afetados. O controle dessa doença é preciso que seja entendido de uma vez. Ele acontece de forma individual, é o esforço individual que permite que a doença não avance, é a gente de fato fazer o que é certo, entender o que é a doença. E hoje a informação do que é o corona, ela está disponível para absolutamente todas as pessoas do mundo, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho também recebido nas minhas redes comentários de duas vertentes que se destacam assim em escala. Um deles, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Um deles é que é uma gripe comum e o H1N1 matou muito mais gente no mundo. Olha só, dados da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é que diz isso. H1N1 é uma doença muito perigosa. E ela matou 18.500 pessoas no mundo em 2 anos. Tá? Mesmo assim, a gente tem uma vacina contra ela, a gente sabe como agir quando uma pessoa é acometida do H1N1. Agora, o corona, o Covid-19, nesse momento, em menos de 3 meses a gente está falando, ele já matou mais de 25 mil pessoas. Está matando mais de 600, 700 pessoas por dia em um único país, numa curva crescente, vertiginosa e incontrolável. Então, a gente tem que se ligar que a gente está falando de uma doença muito mais severa e muito mais que o H1N1, tá? E assim, a gente também tem que, quero dividir essa reflexão, né? Puxa, a gente tem que proibir tudo, senão a gente vai virar uma nova Itália. A gente tem que liberar tudo, a gente vai quebrar a economia do país. A economia do país é abalada. Em primeiro lugar, vamos combinar, né? Em segundo lugar, esta tolerância com o vírus, eu não chamo de reabertura, eu não chamo disso. Os atos do Moisés eu tenho do governador, né, e do governo, dos municípios, aqueles que têm sido tolerados e modulados e permitidos, eu chamo como aprender a conviver com o vírus dentro das nossas necessidades. E a gente não pode ignorar que tem gente que de fato precisa trabalhar, né? Então, gente, vamos tomar consciência e compreender que a questão do Covid é responsabilidade de todos nós. Eu queria ficar mais com vocês, mas daqui a pouco, se eu já não estou aguentando, imagina vocês, né? Você já deve estar de saco cheio de mim, esse tempo todo falando.
mas espero que a gente tenha podido responder várias perguntas. A gente vai fazer lives exclusivas para a gente tirar dúvidas, para responder a vocês aquilo que é possível, aquilo que não é possível, mas eu volto a frisar aqui, o entendimento do que nós estamos passando e do que a gente pode passar, o impacto, inclusive, depende muito mais de vocês e de cada um de nós, tá, gente? Não esqueçam disso. O Mazinho, ele está fazendo uma última pergunta e eu termino contigo, meu irmão. Ele diz assim, boa tarde, você sabe me informar? Ó, eu tô coçando o olho, não façam isso, tá, gente? Terminando essa live, eu vou correr pro banheiro lavar a mão bem. De fato, antes que eu termine aí com responder a pergunta do Mazinho, vocês sabem que me chamou a atenção esse estudo, né? Esses dias apareceu um estudo aí que diz que uma pessoa põe a mão no rosto, no olho, no nariz, na boca, enfim, se toca em torno de 3.000 vezes durante o dia. Pensa se a gente botar a mão onde o corona tivesse, ele não vai vir pra gente. Mesmo que a gente se higiene, lave bem as mãos, a gente acaba esquecendo durante o dia, né? Porque é um hábito que persegue a vida do ser humano durante toda uma vida. Mas vamos lá. Ele diz, você sabe me informar se uma pessoa curada do Covid-19, ela fica imune do vírus ou ele pode ser contaminado novamente? Mas a única parte boa que tem dessa doença aí, como ela é uma doença viral, você fica assim imune depois de pegar o vírus, tá bom? Isso é o que nos diz a ciência. Por hora, eu acho que são essas perguntas que nos chegaram. Nós vamos fazer, pessoal, outros encontros, um deles específico para falar sobre questões de saúde, e vamos fazer com frequência lives para responder perguntas de vocês, tá certo? Por hora, que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo, que Deus, nosso Senhor, proteja toda Santa Catarina, o nosso país, os outros países, que proteja a humanidade, né? Permita que a gente passe com resignação por esse momento de sofrimento. Que abençoe a todas as autoridades constituídas, aqueles que decidem por nós, né? E que essas pessoas tenham a sabedoria de tomar as decisões mais assertivas em nome da preservação da vida. Enfim, que tenhamos hoje a possibilidade de perceber que outros valores que estão aí escondidos possam tornar referência, né? Que a gente possa ser, cada um de nós, um pouco mais humano, um pouco mais justo, um pouco mais fraterno, que a gente possa abrir mão de cobranças, às vezes, que a gente faz em relação ao próximo, que são tão relevantes, né? Que possa realmente trabalhar numa mesma sintonia, numa mesma energia, em nome do bem comum. Nesse momento, meus amigos, eu falo como cristã, como mãe, como cidadã, não é o momento de nós disputarmos por quem tem razão ou por quem está certo, por quem não está, não é isso. Nesse momento, nós temos que fazer a reflexão da colaboração pela vida. Essa que tem que ser soberana a todas as demais, né? Que Deus abençoe, então, e que a gente tenha a capacidade de formar uma grande corrente do bem para proteger a vida das pessoas que a gente ama, de todos que estão ao nosso redor, né? Que Deus abençoe a todos. Um beijo fraterno e carinhoso e fiquem com Deus.